Bem, eu vou conversar agora com o engenheiro Alex Carvalho. Ele é o presidente do Sinduscom e o presidente eleito da Federação das Indústrias do Pará, a FIEPA. Alex, é um prazer falar com você. Tudo bem? Olá, Mauro. É um prazer todo meu, uma honra de poder estar aqui conversando com você, né, e toda essa sua audiência altamente qualificada. Bem, você foi eleito em chapa única e um processo relativamente rápido, o novo presidente da Federação das Indústrias do Pará. No entanto, você só tomará posse dentro de um ano, só em agosto do ano que vem. Por que isso? Mauro, as 26 federações, elas estão no processo de sincronismo dos mandatos com a Confederação Nacional da Indústria. O presidente Robson tem o mandato dele até o ano que vem e todos nós achamos que seria de bom tom que este processo de eleição na confederação fosse capitaneado pelo atual presidente Conrado, né, da nossa Federação da Indústria do Estado do Pará, pelo conhecimento que já se tem lá dentro, né, pelas bases políticas e pelas estratégias que são muito importantes para a indústria do Estado do Pará. Né? Agir em bloco, agir de forma com consonância ao desenvolvimento e à progressão das estratégias que estão em curso. Então, houve esse alinhamento, né, das federações e de certo que esse vai ser um ano também, né, de agregação de muito conhecimento. Eu acho que para mim vai ser um momento também muito oportuno de aproximar, né, de conhecer melhor o ambiente CNI, em que pese já está fazendo parte da diretoria atual da federação. O ambiente federativo em âmbito nacional é um ambiente que carece também de entrar com o pé direito, entrar com solidez, entrar Agora, não também. resta, não resta dúvida que é um ano inteiro ansioso, né? De grande ansiedade, em que o poder da entidade acaba vazando. Aquele que sai começa a perder poder e aquele que vai entrar ganha o poder sem poder executar. Eu acho que essa transição, Mauro, sinceramente falando, eu não tenho a menor preocupação com relação a isso. Primeiro, pelo respeito que sempre houve entre o presidente Conrado e eu. Admiração recíproca. Então, isso vai servir para um grande aprimoramento, né? E essa transição, a federação acho que só tem a ganhar com isso. Né? Não há de se fazer nada de forma assodada, não há necessidade nenhuma disso. E também, no Mauro, eu também fico duplamente tranquilo por poder terminar meu mandato no Sinduscom. Ah, sim. Né? Você é o atual presidente do Sinduscom, uma entidade que está completando agora 80 anos de fundação. Não é Perfeito. nada muito fácil. É o Sindicato da Indústria da Construção Civil. É através desse sindicato que você participa da Federação das Indústrias, né? Exato. Indústria da Construção Civil. E vai até quando esse seu mandato à frente do Sinduscom? Mauro, meu mandato vai até abril do ano que vem. Para nós é um motivo de muito orgulho celebrar esses 80 anos. A indústria da construção, ela é a grande locomotiva que realmente impulsiona não só a indústria paraense, mas também outras atividades, como o comércio, serviços. Então, nada mais do que lógico, né, trazer as experiências e talvez os gargalos, as dores que a gente vem debatendo, dissolvendo, procurando enfrentar de uma forma muito legítima, porque isso traz consigo um desenvolvimento da indústria como um todo. Esse encadeamento produtivo, ele passará a ser a tônica de uma gestão vai ter que ter uma visão muito bem segmentada e muito bem racionalizada em função dos grandes projetos que se tem, de pequenas e médias empresas e do microempresários. A microindústria precisa ser privilegiada, né? Mas sem entrar em detrimento aos grandes projetos que aqui estão. Então, nós temos que entrar realmente com uma federação que possa estar lado a lado dessa gama, desse leque bastante amplo de interesses, né? Para que a gente tenha, como resultante de todo esse processo, um estado do Pará reconhecidamente rico pelas suas matérias-primas, mas com uma sociedade que ainda está pobre.
Eu acho que esse papel indutor da federação, ele serve muito, deverá ser, pelo menos na minha opinião muito particular, como realmente um forte indutor, interagindo sempre com as entidades públicas e todas as outras entidades setoriais, porque a gente precisa, sim, ter um pacto pela sociedade paraense e fazer com que esse desenvolvimento recaia sobre as nossas vidas, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Alex, falando ainda um pouco do Sinduscom, o que é que vai ocorrer para comemorar esses 80 anos de fundação da entidade? Bom, Mauro, os 80 anos do Sinduscom, eu acho que seria muito óbvio que nós optássemos por uma celebração, uma comemoração, mas estamos vindo de 2 anos muito difíceis, né? Falando de vidas que foram perdidas, de muitas lamentações por conta de uma pandemia jamais vista por toda a nossa humanidade. Tivemos a nossa indústria da construção, né, foi até referência no enfrentamento dessa pandemia. Nós fomos referência nacional de boas práticas, isso para nós é motivo realmente de muito orgulho. E os 80 anos nós discutimos internamente e achamos que seria por bem, né, de bom tom, que transformássemos uma celebração por um ano de ações que pudesse celebrar esses 80 anos. E o ponto culminante desses 80 anos será traduzido num seminário jurídico que vai acontecer no dia 16 de setembro, Mauro. Um projeto desafiador para nós, porque essa interação com o judiciário, para nós, do empresariado, ela é algo emblemático, porque nós precisamos nos mostrar bem quem nós realmente somos, para que o judiciário possa entender de forma muito equilibrada, né, mas com muita transparência e legitimidade, as carências, os gargalos e as necessidades de se atuar para que o segmento produtivo realmente tenha a sua voz, né? E esta aproximação esse seminário tem esse condão, de buscar essa aproximação, de se mostrar bem, de buscar levantar É um bandeiras seminário jurídico voltado às causas da indústria da construção, né? Exatamente, as temáticas diretamente ligadas à indústria da construção. Nós teremos, a honra, eu queria até anunciar aqui em primeira mão, Mauro, a participação confirmada do ministro André Mendonça, ministro do STF, e entre outros ministros de STJ, Tribunal de Contas da União, nós temos uma grade de palestras muito rica, são 5 painéis, né, dentre o tributário, trabalhista. É em um dia só, né? Qual é o Em um dia? dia só, é um dia 16, E aonde começando será? pela manhã, vai ser no Hotel Grand Mercury, no próprio site do Sinduscom, nas nossas redes sociais, tem os links de inscrição, e tenho certeza que isso coroará os 80 anos do Sinduscom, que é o nosso principal objetivo, de fazer realmente uma entrega significativa por esses 80 anos que a gente tem muito orgulho de existência. E quando ocorrerá a eleição da sua sucessão no Sinduscom? Em abril do ano que vem, sempre tivemos um ambiente muito harmonioso dentro do Sinduscom, Mauro. Acho que da reforma trabalhista para cá foi um primeiro grande desafio, talvez um dos principais desafios que o Sinduscom enfrentou durante esses 80 anos. Mauro, as entidades sindicais, elas tinham, fazendo ou não fazendo nada, né, exercendo ou não o seu papel sindical, existia um imposto obrigatório que as empresas tinham que pagar, sob pena de multas e todas as penalidades. De 2017 para cá, não. O mundo mudou. Então, só permaneceu e só está hoje exercendo um bom papel aquelas entidades que realmente arregaçaram a manga. E, no nosso caso, nós fomos mãos à obra. Nós aproximamos cada vez mais do empresariado, da indústria da construção. Fizemos uma interação muito forte com o Sistema S, tivemos um apoio significativo do Sistema S, SESI, SENAI, para que a gente pudesse levar boas práticas socioambientais e também capacitação de mão de obra. Eu quero registrar, Mauro, que recentemente foram abertas 180 vagas para cursos de capacitação para pedreiro, eletricista, carpinteiro. Em menos de 5 dias, Mauro, nós já estávamos com mais de 1.200 Imagino, há inscrições. uma carência muito forte nesse E isso mostra não segmento de só a mão de carência, obra. me perdoe, mas isso mostra não só a carência, mas o interesse da sociedade em acreditar num segmento que traz, sim, absorve uma mão de obra na base da pirâmide, mas que tem notório que há um crescimento e um ganho
de escala da classe social. Alex, você como presidente da FIEPA, você será automaticamente presidente do SENAI e do SESI no Pará, né? São os primos ricos do Sistema S, mas que Paulo Guedes não gosta muito. Como é que está a situação atual dessas entidades? Mauro, eu vou falar pelo que eu acompanho como conselheiro do SESI. Eu, há 2 anos, exerço essa função no Conselho do SESI e tenho muito orgulho de dizer que o SESI do Pará é referência nacional. Então, eu acho que o ministro Paulo Guedes deve ter a impressão, com base, de repente, em alguma ou outra unidade do sistema que não exerça, ou até mesmo de outros setores, que não estejam fazendo o seu dever de casa. Volto a dizer, Mauro, de 2017 para cá, houve uma necessidade muito grande de se reinventar. E com muita gratidão, eu tenho acompanhado as atividades, as ações e os resultados, os números do SESI Pará, e é muito gratificante saber que o compromisso social, o compromisso de lazer, o esporte e lazer, e o compromisso com o desenvolvimento educacional está sendo cumprido com maestria, com exemplos que precisam ser replicados, até mesmo pela iniciativa pública. Então, acho que este é o grande papel, né, do sistema, e quanto mais nós mostrarmos boas práticas, eu tenho certeza, Mauro, que talvez toda e qualquer má impressão que se tenha, ela vai se dissipar. Bem, com o conhecimento que você já tem como conselheiro, quais seus planos para SESI e SENAI em nível de Pará, principalmente a interiorização? Educação, Mauro. Nós só vamos transformar o nosso estado num estado verdadeiramente rico e perenizar essa riqueza dentro do nosso estado com educação. Escolas técnicas? Desde a base, desde os ensinos fundamentais, a qual o SESI já atua, mas integrado já com o direcionamento das escolas técnicas, para que a gente forge boas pessoas, né, com retidão, né, honra, moral, respeito e, acima de tudo, com conhecimento técnico. Então, se nós sabemos que o estado do Pará é realmente a bola da vez no que se refere ao desenvolvimento, a investimentos, precisamos ter uma mão de obra capaz de absorver esses investimentos, né? De dar a estes investimentos a mão de obra necessária, com a devida qualificação. E a partir disso, Mauro, nós saberemos que, de pouco em pouco, né, nós vamos transformando a realidade da grande ainda, infelizmente, da grande maioria da nossa população. Alex, quando se fala em ensino profissionalizante, a gente imagina logo estruturas físicas altamente equipadas, isso tem um custo elevado. Por que não ensinar essa mão de obra nos canteiros de obra, como algumas construtoras têm feito? Isso tem sido feito pelo Senai, posso dizer de carteirinha, que muitas empresas, inclusive a minha, já utilizou-se dessa ferramenta muitíssimo importante, porque nós temos realmente um estado com dimensões continentais e com necessidades, né, nos mais distantes rincões do nosso estado. E que ficaria muito difícil criar polos, por mais que se crie polos de atendimento, a distâncias que não podem ser superadas, que não, porventura não atrapalhariam o ritmo e a necessidade, né, da absorção dessa mão de obra. O modelo de qualificação itinerante ele precisa ser ampliado. E eu acho que nós como Senai, como SESI, teremos a total condição de fazer isso, acreditando também que estamos já com um grau de precariedade, vamos dizer, da infraestrutura que se tem no Estado, melhorando dos últimos anos para cá. Há uma sensível melhoria na infraestrutura que o Estado do Pará já tem hoje. Com a chegada de internet, da digitalização, 5G, rodovias, melhoria de rodovias, hidrovias, ferrovias, que tem se falado em 2 projetos aí que podem transformar a condição econômica do nosso Estado. Então, eu vislumbro, num período muito curto de tempo, uma condição de uma infraestrutura que vai favorecer a velocidade de chegada dessas ferramentas e eu tenho certeza que a absorção delas ela vai ser de imediato, porque é uma carência e a gente precisa reconhecer isso.
Você falou há pouco que o Pará agora deve ser a bola da vez. Mas, na verdade, a única indústria que cresce no nosso estado é a indústria extrativista. É a retirada de madeira da floresta, de minério de áreas inapropriadas e assim por diante. Essa indústria cresce bastante. Mas a indústria formal, aquela que realmente gera empregos formalizados e tudo mais, há muito tempo que a gente não vê crescimento. Qual a razão disso? Hostilidade. Nós ainda vivemos num estado em que há um ambiente de negócios muito hostil. Nós precisamos enfrentar os É o tal problemas que nós custo Pará. custo parar, são pressões internacionais em cima de uma Amazônia, e que tudo isso é uma realidade que precisa ser enfrentada, não confrontada. Nós precisamos embarcar num processo de inteligência, Mauro, para poder entender o que se exige em âmbito internacional, entender o que o Pacto Federativo exige de nós, mas também impor e até mesmo exigir contrapartidas que façam realmente esse processo transformador. Nós não podemos nos contentar que o segmento produtivo informal prevaleça ante a atividade formal. Nós precisamos ser realmente defensores com muito afinco da formalização, de que nós tenhamos sim capacidade de fazer os nossos deveres de casa. E Pois as é. nossas entidades têm esse condão de buscar, primeiro, Mauro, desarmar essa hostilidade, procurar interagir com setores públicos, interagir entre nós mesmos, buscar o encadeamento. Vender mais simpatia, tentar atrair investimentos de verticalização. Tanto Perfeito, tempo Mauro. nós estamos aqui com Barcarena, nós temos bauxita abundante, nós temos ferro, só fabricamos lingote de alumínio e mandamos para fora. A verticalização no entorno de Barcarena é muito pequena, muito insignificante. O tempo passa e a gente não vê nada. Nós precisamos entender também, Mauro, o mundo criou uma dinâmica, né, imaginável pós-pandemia. Tudo passa por um processo de aceleração, né, que até nós precisamos estar muito atentos a ele. Mas nós temos aí abrindo uma série de outras oportunidades, biodiversidade, bioeconomia, perdão, bioeconomia. Nós temos um leque de oportunidades que eu volto a dizer, nós precisamos internalizar com inteligência essas oportunidades. Por quê, Alex, Mauro? desde que eu nasci, eu ouço falar nesse potencial todo, mas o tempo passa e ele não se torna realidade. A gente não vê um empenho político necessário, por exemplo, para o derrocamento do Pedral do Lourenço. Vai passar mais uma gestão federal, a coisa não começa, e pelo que eu ouço de vocês, é algo essencial para desenvolver o sul do nosso estado. Não só o Pedral, como agora a Ferrogrão está embargada, como temos um projeto da Norte Sul, que nós todos já ouvimos falar isso desde o Jardim de Infância, a ferrovia que não chega aqui conosco, mas enfim, eu sempre Nós olho, temos um Mauro, buraco logístico que afasta o Pará do resto do Brasil. verdade. E nós E você falou aceitamos tudo. isso Eu pacificamente. acho que talvez nós não aceitemos com tanta facilidade assim. Talvez nos é imposto uma condição de ter que aceitar, mas eu acho que as coisas têm mudado muito. Eu vejo políticos que estão cada vez mais transformando, qualificando o debate, estão trazendo para o Estado do Pará o respeito, a dignidade e o olhar de quem quer vir para cá, não para, desculpe a expressão, entre aspas, apenas se dar bem, ou apenas extrair o que tem de bom e tchau, e bênção. É, a Nós Fier, temos atraído, a nós temos Fier, atraído, Mauro, cada vez mais grupos empresariais, grupos industriais, com um olhar diferenciado para o estado do Pará. Se nós conseguirmos uma unicidade desses grandes conglomerados empresariais, uma unicidade, e eu falo disso de multissetorial, não apenas a indústria, mas a indústria, o comércio, a agricultura, o agronegócio, e a interação com a bancada parlamentar, porque
Se tem uma coisa que, que eu acho que não funciona e não funcionará nunca, Mauro, para quem não sabe onde quer ir, qualquer evento, né, tá valendo. Então, eu acho que a gente precisa, assim, qualificar mesmo esse debate e propor, ser mais propositivo e até mesmo um pouco mais incisivo, né, nas Na cobranças, porque cobrança, no na cobrança... acompanhamento, no Perfeito. A mais acompanhamento, efetividade, Mauro. né, sendo interface entre a indústria, o industrial e o poder público, que eles reclamam muito de excesso de burocracia, excesso de exigências. Veja, desde o início da pandemia, nos últimos 2 anos, o Pará foi invadido por organizações do comércio varejista. É atacarejo para todo lugar, é magazine para todo lugar. Quer dizer, continuamos um Estado com um grande potencial de matéria-prima, mas um Estado totalmente varejista. De lá para cá, você conhece alguma indústria que tenha se instalado no Pará? Nós estamos vendo agora aqui uma refinadora de ouro que parece que vai abrir ali na Arthur Bernardes. Aí Bernardes. começa, da onde vem esse ouro? Para onde vai esse ouro? Quer dizer, a gente não consegue efetivar nada. Quem passa pela Arthur Bernardes vê que o Pará industrial é o Pará do já teve, porque está tudo fechado, todos os terrenos portuários riquíssimos à venda. É uma pena, né? Realmente, eu acho que isso, Mauro, só faz com que a gente encare essa realidade do desafio de reindustrializar o nosso estado. Talvez Belém já não tenha mais essa vocação para um parque industrial como já se teve no passado, mas talvez Sim, outras mas a novas Grande indústrias, Belém tem, a Grande Belém outras tem. novas indústrias com outras tecnologias, outras exigências, né, ambientais possam ser atendidas, para que nós tenhamos, sim, dentro de Belém, uma indústria propulsora. Hoje, quem tem esse condão de alavancar negócios e gerar empregos e fazer o seu papel de indústria é a indústria da construção. É a É, indústria. Nós temos um potencial turístico fantástico. Nós isso temos dói, viu, Alex? Isso dói. Somos os maiores produtores de açaí do mundo e o maior exportador é São Paulo. São Ah, Paulo. somos os maiores produtores de cacau do Brasil. O maior exportador e maior produtor continua sendo a Bahia. Né? E assim por diante. Quer dizer, são informações que dói. A gente vê, pô, não aparece nenhuma indústria nova, você não consegue noticiar. Olha, vai abrir a indústria tal, vai gerar tantos empregos. Não. É só loja, atacarejo, supermercado, magazine. O comércio é bem ágil. Nós temos aqui em Belém, particularmente, Mauro, um regramento, né, muito rígido e não quero aqui estar chovendo no molhado, mas volto a dizer, disse no início e repito agora, nós temos que enfrentar as nossas necessidades, mas sem a ideologia, olha, não é não estar preocupado com as pressões externas, mas eu acho que, será que nós não temos condição de saber o que nós queremos e bater no peito e defender aquilo que nós queremos, não só para a nossa grande Belém, o estado do Pará? Então, a gente só consegue isso com qualidade no debate, né? Porque atiradores de pedra, né, eu acho que temos aos montes. Então, o que a gente precisa ter é criar esse ambiente hostil, transformá-lo num ambiente colaborativo. Pelo menos dentro, muito particularmente falando, Mauro, dentro do exercício da minha atividade frente ao Sinduscom, tem sido a grande tônica de buscar agregar, né, construir, né, digo sempre em tons de brincadeira, nós da indústria da construção jamais poderíamos deixar, né, de fazer valer a nosso DNA, de construir pontes, pavimentar ruas, construir edificações sólidas. Parece muito poético, mas em verdade, quando nós traçamos uma linha ao imaginário e onde nós poderíamos estar e onde nós estamos hoje, nós estamos vendo uma grande Belém decaindo, né, cada vez mais abandonada, seu patrimônio histórico sendo dilapidado, depreciado, e não há uma mola propulsora de geração de riquezas para Belém, que a própria gestão pública possa manter a cidade que hoje existe. Então, são desafios que Belém, em especial, existe um desafio muitíssimo grande. Penso que
Ao longo do Estado, nós temos outros grandes exemplos de indústrias chegando e chegando para ficar com este condão de desenvolver, trazendo novas tecnologias. A Vale é um grande exemplo de investimento, uma grande investidora, Mas, por diversificando. enquanto, só extrativista, né? Porque as promessas de verticalização O continuam o promessas. projeto, Mauro, da Tecnored, que está sendo implantado, é um projeto que é algo que a gente precisa assim, dar um olhar com muito carinho, Cavar porque realmente buraco é uma indústria mais ou menos, né, Alex? Nós sabemos disso. Até porque vai chegar um momento que acabou tudo, não é sustentável. ok, Tomara que uma entidade como a FEPA, primeiro, acessórios industriais que para cá queiram vir. Segundo, sim, que tenha independência e coragem de criticar o poder público, né? Porque geralmente o que se vê é que as entidades se aliam politicamente com o poder público e aí não tem crítica nenhuma, não tem crítica nenhuma. Né? Falta crítica, falta alguém cobrando. São muitas demandas para o poder público. É lógico que ele vai atender aquelas que são mais cobradas, mas nós não temos entidades que cobrem. Né? Não temos entidades que cobrem. acho que nós temos entidades que estão buscando exercendo bem esse papel. Eu acho, Mauro, sinceramente falando, como cidadão paraense, é óbvio que se vê uma carência ainda muito grande, mas eu acho que o estado do Pará está tomando realmente um rumo muito próspero. E eu acho que se houver realmente esse pacto de mais do que a cobrança, Mauro, é o esforço colaborativo. Volto a dizer, atirador de pedra, temos muitos, mas fazer acontecer é só o diálogo que vai trazer. Eu não quero dizer que isto não seja o diálogo, muitas das vezes é discordante, né? Nós podemos aqui dialogar, falar sobre muitas coisas, concordar sobre muitas coisas e discordar sobre tantas outras, mas com o respeito, com a dignidade e com o objetivo único de tentar fazer o melhor. Acho que este, sim, o grande papel de toda e qualquer entidade, e esse é um compromisso que nenhum de nós, sejamos representantes de classe ou sejamos até mesmo como cidadão, não podemos lançar mão. Alex Carvalho, presidente eleito da Federação das Indústrias do Pará. Muito obrigado por essa nossa primeira conversa, você nessa função. Espero que no decorrer do seu mandato a gente possa conversar. O público gosta de ouvir sobre esses nossos detalhes e a atuação do SESI, do SENAI e da FEPA. Muito obrigado e boa sorte para você. Muito obrigado, Mauro, pela oportunidade. Um prazer muito grande falar aqui com você.